Bom dia. Bom dia, professora. Vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar exercícios de função de segundo grau, tá? Vou fazer aqui compartilhamento de tela com vocês. Apareceu. Assim que aparecer, vocês me falam, tá? Apareceu? Apareceu, professora? Tá bom. Então, vamos lá. Vamos treinar mais um pouquinho. Ops. Ativar aqui a câmera. É isso. Primeiro exercício diz o seguinte, ó. As raízes da equação 2x² mais bx mais c igual a 0 são 3 e menos 4. Nesse caso, o valor de b menos c é... Então, olha só. Primeira coisa, vamos interpretar o que a gente tem na função, tá? Interpretar o que a função nos deu. Aqui, ó, quando fala de raízes, esses valores são valores de quem? Primeiro A, vocês lembram? Quando eu falo de raízes real ou zero da função, estou falando valor de quem? De x ou de y? X ou y? X. Oi? Não ouvi. X. Isso, x. Então, para mim descobrir o valor de b e de c na minha função de segundo grau, eu preciso, então, resolver essa equação aqui, ó, substituindo o x por 3 e depois por 4, tá? E a gente vai ver como que vai ficar. Então, as raízes da equação de segundo grau correspondem aos valores de x, em que o resultado da equação é igual a 0. Portanto, substituindo o x pelos valores das raízes, poderemos encontrar o valor de b e c. Fazendo isso, ficaremos com a seguinte equação. É o que nós vamos fazer agora, ó. A função é 2x² mais bx mais c. Espera aí, deixa eu subir isso aqui, porque subiu demais. É isso. Então, substituindo a equação por 3, tá? Então, onde for x, eu vou substituir por 3. Eu vou ter 2 vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, mais c igual a 0. Depois, vou substituir por 4. Então, vou ter 2 vezes menos 4 ao quadrado, mais b vezes menos 4, mais c igual a 0. Porque a raiz é 2 e menos 3 e menos 4. Agora, o que a gente vai fazer? Resolver, então, essa equação, a gente vai ter um sistema. Então, ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 2 é 18, tá? Então,
B vezes 3 é 3B mais C. Então, o que a gente tem nessa primeira equação? 3B mais C igual 18, passa para o segundo membro, vai ficar menos 18, tá aqui, tá bom? Segunda equação, nós vamos ter menos 4, vezes menos 4 é mais 16. 16 vezes 32, vezes 2 é igual a 32. Mais, ó, menos 4 vezes B fica menos 4B, mais C igual a 0. Então, ó, professora, o resultado aqui, os sinais dessa função tá diferente. Presta atenção. Se a gente tivesse menos 4B mais C igual a menos 32, teria como a gente isolar o C e descobrir o valor de B? Jamais, porque olha só, 3 com menos 4 ia sobrar B, tá? Mais C com mais C é mais 2C. Então, a gente não ia encontrar o valor de C e B. Então, o que a gente faz? Multiplica a segunda equação por menos 1, e aí a gente consegue encontrar o valor, muda o sinal do C, e a gente pode cortar o C, isolar o B e descobrir quanto ele vale. Então, se eu multiplicar a equação toda por menos 1, eu vou ter mais 4B menos C igual a mais 32, tá? Então, agora o que eu faço? Num sistema, vou somar, tá? Resolvo o sistema por soma. Então, eu vou ter 3B mais 4B, 7B. Mais C com menos B é 0, por isso eles são cortados. Igual. 32 menos 18 é 14. Antes de eu prosseguir, eu quero perguntar para vocês novamente. Vocês compreenderam por que a gente multiplicou por menos 1 aqui, a segunda equação do sistema? Sim ou não? Quem se perdeu? Hã? O Adrian compreendeu, e os demais? Guilherme, Fernando? Professora, Oi. aquela aula lá, a passada era do primeiro C? Era do Fernando, realmente, era do primeiro C. Você é do primeiro A? É, porque eu entrei na aula errada, então. Entrou na aula errada, por isso que eu fiquei chamando sua atenção. Aí eu entrei bem no finalzinho, porque na aula de cima aqui do meu horário não tava dando, entendeu? Ah, entrar. entendi. Aí Não, eu falei, vou entrar nessa daqui pra ver se tá um erro estranho. Então Aí você foi entrou. mal, aí depois você apaga tudo. É, porque eu ainda não gravei ainda com a turma de vocês, ainda não. Ainda não consegui gravar. Pois é, eu fiquei, uai. Então Então tá, professor, desculpa. Não, tudo bem. Vou continuar aí. Então, vocês compreenderam por que a gente multiplicou a segunda parte do sistema por menos 1? Porque senão a gente ia continuar com o B e o C sem conseguir resolver, tá? Então, multiplicamos a segunda parte do sistema por menos 1, aí o C ficou negativo, ele pôde zerar na soma. Então, agora, ó, 3B mais 4B fica 7B, que é igual a 14, porque 32 menos 18 é 14. B é igual a 14 dividido por 7, então B é igual a 2. Então, descobri o valor de B. B vale 2. E agora, como que eu faço para descobrir o valor de C? Só pegar uma das equações aqui do nosso sistema e substituir, tá? Então, vamos a essa. 3B mais C igual a menos 18. Então, aonde for B, vou substituir por 2. 3 vezes 2 mais C igual a menos 18. 3 vezes 2 é quanto, gente? É 6, não é? Então, eu vou ter aqui, ó. 6 mais C igual a menos 18. C é igual a menos 18. O 6 está no primeiro membro, passa para o segundo negativo. Menos 6. C é igual a menos 24. Menos com menos, na subtração, conserva o sinal e soma, tá? Então, C é igual a menos 24. Agora, a gente pode calcular o B menos C. Então, subtraindo os valores encontrados, ó, B menos C, o B vale 2,
O C menos 24, menos com menos na multiplicação é mais, tá? E aí, 24 mais 2 é igual a 26. Então, a alternativa correta é 26, tá bom? Então, vamos agora para segundo exercício. Uma função quadrática é dada por f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c, com b e c reais. Ó, presta atenção. Essa função, a gente tem um valor de a, mas não temos o valor de b e c. Mas temos duas situações. F de 1 é igual a menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1. Então, a gente tem duas, como que falo? Duas expressões aí para a gente resolver. Primeira expressão é f de 1 igual a menos 1 e a segunda é f de 2 menos 3 igual a 1. O menor valor de f de que f de x pode assumir quando x varia no conjunto dos números reais é igual a. Outra coisa, todas as vezes que o exercício de função quadrática, função de segundo grau, fala para a gente calcular o menor valor, está mandando a gente calcular o vértice da função, tá? E aí, ó, eu vou interromper o compartilhamento de tela para compartilhar com vocês aquela parte da teoria que a gente estudou, para vocês se lembrarem, ó. Aqui. Todas as vezes que eu vou calcular o menor valor, eu vou calcular o vértice. E o vértice, ele só tem o menor valor quando ele está aqui, ó, a parábola ela tem concavidade para cima, o A, então, é maior que zero, então o meu vértice, o ponto mínimo dele está bem aqui embaixo, que é bem na volta da parábola, bem na concavidade dela, tá? E aí, ó, esse é o ponto mínimo. Como o meu vértice, o meu ponto mínimo é negativo para y, então eu vou calcular o vértice da ordenada y, tá? Então, é dele que eu vou calcular, não de x. Se fosse o contrário, seria assim, ó. O nosso vértice, se fosse ponto máximo, então a concavidade da parábola seria voltada para baixo e o vértice estaria bem aqui, bem na voltinha da concavidade. Então, agora eu vou voltar para o exercício e explicar para vocês como que faz. Então, olhem, voltando, tá? Voltamos, agora vamos calcular. Então, eu tenho a primeira expressão, é f de 1 igual a menos 1, e a segunda é f de 2 menos f de 3 igual a 1. É super fácil isso aqui, vocês vão ver. Só que eu quero que vocês fiquem bem atentos comigo aqui, acompanhando comigo para não se perder. Então, o gráfico da função apresentada é uma parábola com concavidade voltada para cima, pois o nosso A é igual a 0, igual a 1, igual a 0. É igual a 0 não tem função quadrática. É igual a 1 positivo. Sendo assim, o menor valor da função será a coordenada y do seu vértice, tá? Para a gente calcular o y, a coordenada y, tá? A gente vai usar yv igual a menos delta, dividido por 4 vezes a. Lembrando que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, para a gente encontrar o vértice, é necessário a gente conhecer os valores do coeficiente b e c, que é o que nós não temos. Porque senão nós não conseguimos calcular o vértice. O vértice usa o coeficiente b, coeficiente a e o coeficiente c. Então, vamos lá. A função não é x ao quadrado mais bx mais c? Então, a primeira expressão é f de 1 igual a menos 1. Vamos ver se a gente acha o valor de b ou c nela, ó. Aonde for x, vou substituir por 1. 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a menos 1. 1 vezes 1 é 1. b vezes 1 vai ser mais b, mais c. Então, eu vou ter, ó, b mais c é igual a menos 1. O 1 está aqui no primeiro membro, passa para o segundo negativo, mais menos 1. Então, como que a gente faz isso aqui? b mais c é igual. Na subtração, conserva o sinal e soma. Menos 2b. Ou menos 2. Expressão 2. Agora, aqui que vocês têm que prestar atenção, ó. É f de 2 menos f de 3 igual a 1. Quer dizer que
Eu vou substituir o 2 na equação, depois subtrair ao menos e substituir o 3 na equação. Então, vai ficar assim, igualar tudo isso a 1. Vai ficar assim, f de 2 vai ficar 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Menos, agora vamos substituir a equação por f de 3. 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c igual a 1. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Tá ele aqui. B vezes 2 mais 2b. Tá ele aqui. Mais o c. Tá aqui. Agora, presta atenção. Eu tenho tudo dentro do parêntese para resolver, mas fora do parêntese eu tenho esse sinal negativo. Então, ele vai alterar todo o sinal do parêntese. Então, o que que eu tenho? 3 vezes 3 é 9, mas como aqui de fora eu tenho um sinal negativo, vai ficar menos 9, tá ele aqui. 3 mais 3b, b vezes 3 é 3b, mas como eu tenho um sinal negativo aqui fora, em vez de ficar 3b positivo, fica menos 3b. Mais o c, como eu tenho um sinal negativo aqui do lado de fora do parênteses, vai ficar menos c igual a 1. Agora, o que que eu faço para resolver? O que é semelhante, eu somo. Então, eu tenho aqui 4 menos 9. Sobra quanto? Menos 5, tá? 2b com menos 3b te sobra menos b. Mais c com menos c é 0, porque menos 1 com mais 1, 0, igual a 1. Então, eu vou ter de resultado 5b menos b igual a 1. Então, eu vou ter menos b igual a 1 mais 5. 5 está no primeiro membro, passa para o segundo positivo. Menos b é igual a 6. Só que um detalhe importante, ó. Na função, o b ele é positivo e não negativo. Por isso, nós vamos multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico uma equação por menos 1, todo o primeiro membro, quanto o segundo, eu multiplico por menos 1. Aí vai ficar, ó, menos 1 vezes menos b fica mais b, que é igual. Mais com menos, menos 1 vezes 6, menos 6. Agora sim, ó, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o valor dos meus coeficientes. Quer dizer, nem todos, né? Não terminou. O b eu encontrei. Agora, o que que eu faço para descobrir o c? Como não tem como eu substituir o c na segunda expressão, porque ele anulou, então eu vou substituir na primeira. A primeira expressão, o resultado é b mais c igual a menos 2. Então, eu vou ter, como b vale menos 6, eu vou ter menos 6, mais c igual a menos 2. Então, c é igual a menos 2 mais b, que é 6, porque olha só, o 6 está no primeiro, menos 6 está no primeiro membro, passa para o segundo positivo. Então, vou ter menos 2 mais 6. Então, c é igual a 4. Então, agora eu tenho todos os coeficientes da minha função. O coeficiente A é 1, lembra, né? Toda vez que eu só tenho um x ao quadrado, então vale 1. Se for menos x, menos 1. Então, ó, A é igual a 1. O B é menos c igual a menos 6, que é o que a gente descobriu, tá? E o c é igual a 4. Portanto, a função é, né? X ao quadrado menos 6x mais 4. Calculando, então, o vértice da função, YV é igual menos, aqui é o delta. Como nós não calculamos o delta, vamos substituir o delta pela fórmula dele no numerador. B ao quadrado vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. Dividido por 4 vezes 1, que é 4 vezes o A. 6 vezes menos 6, na multiplicação, menos com menos é mais. Mais uma regrinha para a gente não esquecer e não errar nunca, para quem tem dificuldade com o sinal, todas as vezes que eu tenho um número negativo elevado a expoente par, ele fica positivo. Então, 36 menos, ó, menos 4 vezes mais 1, menos 4.
Menos 4 vezes mais 4, menos 16. Então, menos 16 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4. 16 menos 16 com mais 36, ou seja, 36 menos 16 é menos 20, tá? Por que menos 20? Por causa da fórmula, tá, gente? Então, vou ter 20 dividido por 4. Mas não é positivo porque a fórmula do vértice de y é menos delta dividido por 4 vezes o a. Então, eu vou ter menos 20 dividido por 4. Menos 20 dividido por 4 é menos 5, tá? Então, aqui a gente conclui e acha o valor da nossa função, o menor valor dela. Então, é a alternativa D, que é menos 5. Tá bom? Vocês conseguiram acompanhar ou ficaram com dúvida ainda? Para a gente encerrar e eu fazer a chamada, eu vou resolver essa questão 3 e as outras duas eu deixo para amanhã, tá? Laura tente resolver uma equação de segundo grau para casa. Mas percebe que ao copiar do quadro para o caderno, esqueceu de copiar o coeficiente de x. Para resolver a equação, registrou da seguinte maneira. 4x ao quadrado mais a vezes x mais 9 igual a 0. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e ela era positiva, ela conseguiu determinar o valor de a, que é. Então, como que a gente resolve isso aqui? Usando a fórmula de Bhaskara, tá? Depois, igualar a função a 0 para descobrir o valor de x, tá? Então, Bhaskara, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Como o b na função, vou até copiar aqui, ó. Ela copiou a função desse jeito aqui, ó. Ctrl C. Deixa eu colocar aqui. Ups. Como ela calculou a função, escreveu a função assim, o que a gente vai fazer? B ao quadrado não é A? Então, tá aqui, ó. Como a gente não tem número, tá aqui A. Vou pôr junto. Então, vamos colocar A ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 9. A ao quadrado a gente pode isolar, né? Depois vai ficar A ao quadrado menos, ó, menos 4 vezes 4, menos 16. Menos 16 vezes 9, menos 144, igual a 0. A ao quadrado vai ser igual a 144. A vai ser igual mais ou menos, porque é delta. Delta a gente calcula o x raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, aqui já jogou direto. Mais ou menos raiz quadrada de 144, então vai ser igual mais ou menos 12, tá? Então, assim, né, o A é igual a 12, ou o A pode ser menos 12. A equação terá apenas uma raiz, contudo, ainda precisamos verificar qual dos valores de A o resultado terá uma raiz positiva, tá? Então, vamos lá. Para isso, a gente, então, vai calcular o x, tá? Sendo o A igual a 12, positivo, então, nós vamos ter x1 é igual a menos 12 dividido por 2 vezes o A, que é 4. Menos 12 dividido por 2 vezes 4, 8. Eu posso simplificar. Então, eu vou ter aí, ó, menos 3 meios. Professora, Oi? na forma de Bhaskara, tipo assim, se tiver o B já, se precisar só do A, pode substituir o B pelo A? Não, Achar o A? nesse caso aqui é porque ela esqueceu de copiar. Eu não estou Ah. substituindo o A coeficiente, não. É porque ela escreveu a equação assim, ó. Ó. Ela esqueceu de copiar a equação completa. Tá vendo aqui? Entendi. Ó, vamos voltar no enunciado. Ó. Laura tem de resolver a equação de segundo grau, né? Mas percebe que ao copiar do quadro para o caderno, ela esqueceu de copiar o coeficiente x.
Para resolver a equação, ela registrou assim, 4x² mais a vezes x mais 9 igual a 0. Entendeu? É por isso que a gente está usando o a, tá? Entendi, O a obrigado. quadrado. Compreendeu? É por causa da situação problema. Agora, a gente vai calcular, então, a igual a menos 12. Está falando assim porque a gente achou o valor de a mais ou menos 12. É como se ele ficasse no lugar do nosso delta, tá? Então, agora, ó, para x2, nós vamos ter aí menos 12 dividido por 2 vezes 4. Menos com menos é mais. Então, vamos ter aí 12 dividido por 8, né? Simplificando, nós vamos ter um resultado de 3 meios. Então, para a igual a menos 12, a equação terá apenas uma raiz positiva. No caso, a alternativa B, que é o que a gente encontrou, tá? Que é menos 12. Porque aqui, quando a gente faz o a igual a menos 12, a gente vai ter um resultado positivo. Tá bom? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Posso interromper o compartilhamento de tela? Sim. Sim? Vou fazer a chamada, então. Amanhã a gente continua, tá? Com mais exercícios, com mais 2 exercícios dessa lista para concluir. E já iniciamos um conteúdo novo também. Vou começar a estudar função modular. Então, vamos lá. Fernando, agora o Fernando está na turma certa, né, Fernando? Presente. Eduarda Camille. Tá aí, Eduarda? Estou aqui, professora, presente. Stephanie Batista. Presente. Guilherme. Presente. João Pedro. Salve. Adrian. Adrian Gabriel. Presente. Elane Alves. Presente. Moisés. Presente. E Raíssa Marques. Raíssa. Meninas, então hoje é só. A gente se vê amanhã com mais uma aula, tá? Tenham um bom dia, uma boa tarde. Tchau, tchau.